Hoje estou trazendo uma história para a gente aprender inglês que será contada em duas perspectivas diferentes. Na primeira perspectiva, o Andy conta sua história. Na segunda, essa mesma história do Andy é contada pelo narrador. O que será que muda, já que a história é a mesma? Você tem algum palpite? Tem alguma ideia? Bom, se você quiser saber o que muda, continue comigo porque, além de comparar as diferenças, também teremos perguntas e respostas a respeito dessa história para ajudar a fixar ainda mais o que você vai aprender nesse vídeo. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos ouvir essa história. Aqui está a história que iremos ouvir. E como que vai funcionar? Essa é a primeira versão que é contada pelo Andy, ou seja, na primeira pessoa. Depois a gente vai procurar entender com detalhes essa versão aqui. Só depois que a gente passar por esse processo que aí a gente vai ouvir a segunda versão, que é isso aqui, ó, que já está até com a tradução. Porque a segunda versão é a mesma coisa da primeira no sentido de tradução. E aí depois que a gente tiver ouvido as duas versões, a gente vai ver o que muda de uma versão para outra. Vamos ver as diferenças. E aí, por fim, a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas para fixar ainda mais o que nós iremos aprender aqui, beleza? E aí eu vou colocar o áudio para você ouvir e depois a gente dá seguimento. E se você gostar desse conteúdo aqui, e eu acho que vai, porque você vai aprender bastante, saiba também que temos a área de membros aqui do canal, onde eu coloco conteúdos exclusivos para membros. Lá eu sou muito mais detalhista ainda do que já faço aqui em vídeos abertos para o canal. Então você tem uma oportunidade de aprender muito mais, com muito mais profundidade. Então depois que acabar este vídeo aqui, considere você ir lá conhecer a área de membro. Vai ter muito conteúdo lá pesado esperando por você, beleza? E para você também que gostaria de aprender inglês mais rápido, saiba que eu recomendo sempre um curso de inglês que proporciona um aprendizado mais acelerado. É possível com esse curso, por conta da sua metodologia, você aprender inglês até 6 vezes mais rápido. Então, se você quiser saber mais detalhes, você quer mesmo aprender inglês mais rápido, depois desse vídeo é só você acessar o link que vai estar aqui na descrição para você saber todos os detalhes a respeito desse curso. Inclusive tem lá um vídeo de explicação, detalhe por detalhe de como ele funciona. Vale muito a pena você dar uma conferida. Dito isso, agora vamos aqui para o nosso conteúdo. Então você vai ouvir a primeira versão da história. É o Andy contando sua história. Ouve aí. I have a new girlfriend. Her name is Sarah. I want to make dinner for Sarah. I go to the grocery store. I get a basket and a cart. I walk past the vegetable aisle. I look at the fish in the freezer. I stand near the salad counter. Finally, I leave the store. I go home and order pizza. Então você ouviu a primeira versão. Se você não entendeu nada ou entendeu pouquíssima coisa, não se desespere, aguenta aí até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui com uma compreensão muito maior do que a que você entrou. Então agora o que eu vou fazer? Eu dividi esse texto em duas partes para a gente analisar, para a gente aprender o que de fato está acontecendo com mais detalhes, com minúcias. Então, a gente vai começar com a primeira parte aqui. Vamos ouvir só essa primeira parte para a gente dar seguimento. I have a new girlfriend. Her name is Sarah. I want to make dinner for Sarah. I go to the grocery store. I get a basket and a cart. Nessa primeira parte ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma nova namorada. O nome dela é Sarah. Eu quero fazer um jantar para a Sarah. Eu vou ao supermercado. Eu pego um cesto e um carrinho e aí depois tem continuidade. Então aqui a gente, com a tradução, com a ajuda da tradução, a gente já entende o que está sendo dito. Qual é a história ali do Andy. Então, I have a new girlfriend. Eu tenho uma nova namorada. Her name is Sarah. Seu nome é Sarah. I want to make dinner for Sarah. Eu quero fazer um jantar para Sarah. I go to the grocery store. Eu vou para
um supermercado. I get a basket and a cart. Eu pego um cesto e um carrinho. E aí eu marquei alguns vocabulários. O primeiro é girlfriend. Girlfriend significa que na verdade é uma junção aqui, né, de duas palavras. Girl, garota, friend, amigo. Então, girlfriend, namorada. Girlfriend, namorada. Se fosse namorado seria boyfriend. Boyfriend. Isso aqui, ó. Então, boyfriend, namorado. Girlfriend, namorada. E mais adiante temos a palavra dinner. Dinner, que é janta, jantar. E também, que é uma palavra composta aqui, né? Grocery store. Grocery store. Então, mercadoria. Esse grocery aqui, ó, significa mercado, mercadoria. Store, loja. Então, loja de mercadoria, mais ou menos. Mas aí a gente traduz para o que faz sentido para nós aqui, que é o que? Mercearia ou supermercado. Ou você pode dizer simplesmente mercado. Então, grocery store é supermercado para nós. E também foi usado a palavra basket. Basket, que significa cesto ou cesta. Nesse caso aqui, aquela cestinha de mercado, né? Eu poderia colocar aqui como uma opção de tradução, cestinha, que comunicaria a mesma ideia. E também vimos a palavra cart. Cart. Se for sem esse T, fica só o car, que é carro. Esse que a gente anda, viaja, usa como meio de transporte. E cart sempre vai estar se referindo aqueles carrinhos com aquelas rodinhas, né? Como o carro de supermercado, o carrinho de supermercado. E ele também pode significar carroça. Então, esses carrinhos que você vê aí com rodinhas e tudo mais, eles se enquadram nisso aqui, ó, cart. E no caso do nosso contexto, está chamando a atenção para carrinho de supermercado. Com isso, a gente aprende algumas palavras, porque é importante dar foco a essas palavras, você destacar elas. Agora, vamos ouvir mais uma vez essa mesma parte aqui para dar aquela fixada. I have a new girlfriend. Her name is Sarah. I want to make dinner for Sarah. I go to the grocery store. I get a basket and a cart. Eu tenho uma nova namorada, o nome dela é Sarah. Eu quero fazer um jantar para a Sarah. Eu vou ao supermercado. Eu pego um cesto e um carrinho. Lembrando que essa história está sendo contada no tempo presente. É como se a coisa estivesse acontecendo agora e ela fosse sendo contada, seja na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Então, no tempo presente. Agora a gente vai partir para a segunda parte. Vamos ouvir aqui para a gente entender ela por completa. Vamos lá? I walk past the vegetable aisle. I look at the fish in the freezer. I stand near the salad counter. Finally, I leave the store. I go home and order pizza. Nessa parte aqui final está dizendo o seguinte: eu passo ou simplesmente passo pelo corredor de vegetais. Eu olho para o peixe no freezer. Fico perto da bancada de saladas. Finalmente, eu saio da loja. Eu vou para casa e peço uma pizza. Aqui a gente tem algumas coisas a mais para aprender. Eu deixei alguns exemplos aqui porque nessa segunda parte coube trazer exemplos de frases. Então tem algumas coisas aqui que eu quero explicar para você. Então se você não está muito prestando atenção, olha para cá, se atente aqui para você não perder nenhum detalhe. Presta atenção aqui, fica aqui comigo. Então olha só, a primeira palavra dessa segunda parte, da primeira versão da história que está sendo contada pelo Andy, nós temos a palavra past, que foi usada aqui. Essa palavra past, se você for jogar no tradutor, por exemplo, ele vai te dar uma lista ali de algumas possíveis traduções. Quer ver? Vamos dar um pulo lá. Então olha aqui, ó, você coloca, ele é passado, o past, um dos principais significados dele é o passado.
passado, pretérito. Então tem algumas outras possíveis traduções aqui que vai depender do contexto em que a palavra está inserida, é claro. Mas nesse nosso contexto aqui, o past está significando meio que passar. E aí ele é traduzido como por ou pelo. Então você vê aqui no texto que diz o seguinte: I walk past. Eu ando pelo. E aí na tradução fica melhor o quê? Eu passo pelo ou eu passo por. Então a palavra past aqui, ela está significando por ou pelo. Mas essa mesma linha que a gente vê que ele diz assim: I walk past the vegetable aisle. Eu passo pelo corredor de vegetais. Ela poderia ser reescrita com o uso de outras palavras que substituem o past. Então ela poderia ficar assim: I walk by the vegetable aisle. Então, ao invés de usar o past, o by, ele entra no lugar. E ele vai significar por, pelo, a mesma coisa. A tradução não vai mudar aqui. Ou temos uma segunda versão que você poderia dizer: I walk along the vegetable aisle. Eu caminho ou eu passo pelo, esse along, pelo ou por. No contexto aqui é o que ele vai significar. Pela seção ou pelo corredor de vegetais. E temos uma terceira opção aqui que substituiria o past, que é esse: I walk through the vegetable aisle. Eu caminho ou eu passo pela seção ou pelo corredor de vegetais. Então, seja by ou along ou through, ambas as palavras substituiriam, sem modificar nada no resultado final, a palavra past. E elas significariam por, pelo e por aí vai. Então, tá vendo esse tipo de detalhamento aqui? É importante a gente fazer porque a gente aprende com muito mais profundidade. Essa história aqui, ela nos proporciona muito aprendizado. Embora você olhe ali muito curtinho, aquele história pequena, parece que não tem nada para aprender. Mas tem muita coisa. Então, é bom você estar sempre prestando atenção. E, de novo, lembrando da área de membros, se você gosta desse tipo de detalhamento, porque eu considero que eu acho que ajuda muito mais no aprendizado, lá na área de membros eu faço isso aqui com muita abundância, com muito detalhe. Então vale a pena você ter acesso à área de membros aqui do canal. O link da área de membros está na descrição deste vídeo e de qualquer outro vídeo. Agora a gente vai para a próxima palavra que aparece aqui, ó, é o vegetable. Vegetable. Vegetable, que vai quando ele diz aqui, ó, I walk past the vegetable aisle. Então, vegetable pode ser traduzido como vegetal, ou legume, ou verdura. Então, ele está dizendo que passa pela seção de verduras, ou de legumes, ou vegetais, de um modo geral, que é mais abrangente essa palavra, né? Então, vegetable, você já sabe que é vegetal, legume, verdura, e por aí vai. E mais adiante temos também a palavra aisle. Aisle. O aisle significa ala, corredor, seção. Então ele está dizendo aqui que ele passa pelo corredor de vegetais, de verduras. Ou ele passa pela seção, pela ala de verduras. Essa é a informação. E mais adiante ele usa a palavra fish, que vai aparecer, vamos olhar no texto, ele diz, ó, I look at the fish in a freezer. Ele olha o peixe no freezer. Então, fish significa peixe. E se você acrescentasse aqui o gerúndio, ficasse fishing, é uma outra palavra que você aprende a partir daí, que é o que? Pescar. Por exemplo, olha aqui esse exemplo. I'm going fishing. I'm going fishing. Eu vou pescar. Então, fishing, pescar. Então, você já aprenderia que já pega, né, esse embalo aqui, aproveita o ensejo para aprender uma outra palavra. Legal isso aqui. E mais adiante, ele usou a palavra stand. Stand.
Vamos dar uma olhada? Então ele diz aqui, ó, I stand near the salad counter. Eu fico perto da bancada de saladas. Então, a palavra stand pode significar ficar quando você fica parado em algum lugar. Então, ficar nesse sentido. Também estar de pé, parado em algum lugar, ou pôr-se de pé e você fica ali naquele lugar. E aí ele usa junto com essa palavra o near. Então ele fala stand near. Near significa próximo, perto. Então quando ele diz stand near, ele quer dizer o quê? Ficar perto ou ficar próximo. Vamos olhar de novo o texto. Então ele diz I stand near the salad counter. Então ele fica perto da bancada, counter, bancada ou balcão de salada. Pegou aqui? E também temos a palavra counter, que acabamos de pronunciar ela. Ela significa, pode significar balcão, bancada, até mesmo outras aplicações dentro desse contexto aqui, né, da história. Né, porque fora desse contexto, esse counter, por exemplo, contador, aí já pode significar outras coisas. Mas aí a gente se atém ao contexto para não se perder. Então, counter, balcão, bancada. Para nós aqui no contexto, a tradução fica melhor bancada. Na bancada de vegetais, na bancada de verduras, na bancada de... e por aí vai. E também vimos a palavra leave. Leave. Vamos olhar aqui. Então ele diz o seguinte. Finally, I leave the store. Finalmente, eu deixo a loja. Esse leave, que acabei de traduzir como deixo, ela pode ser traduzido como também sair ou partir de algum lugar. Então, quando você diz que alguém leave ou leaves algum lugar, então você está dizendo que a pessoa está deixando aquele lugar, está saindo daquele lugar, partindo daquele lugar. Eu deixei até como exemplo aqui, ó, uma frase. I want to leave this place. I want to leave this place. Eu quero deixar esse lugar. Ou eu quero sair desse lugar. Eu quero partir desse lugar. Então, leave tem esses significados aqui. E, por fim, temos também a palavra order. Order, que ele vai usar aqui no finalzinho, quando ele diz I go home, eu vou para casa, and order pizza. Eu vou para casa e peço uma pizza. Então, a palavra order, que pode significar ordem, ela também significa pedido. Mas se você for jogar no Google de novo, no tradutor, vamos dar uma olhada aqui para ver. Ele provavelmente ele vai listar um monte de possíveis traduções para essa palavra order. E cada tradução aqui vai depender do contexto em que essa palavra order está inserida. Mas uma das principais traduções é o ordem, encomenda, né, ordenação, estado, pedido e por aí vai. Então, no nosso contexto, a palavra order está significando pedido. Ele pediu uma pizza. Um exemplo aqui do uso da palavra order nesse contexto. Então, ele diz o seguinte, o exemplo. Can I take your order? Posso anotar seu pedido? Então, order, pedido. Então, com isso, a gente tem uma compreensão maior da história, do que está acontecendo e, sem contar que você aprende muito vocabulário. Vamos ouvir mais uma vez essa parte? I walk past the vegetable aisle. I look at the fish in the freezer. I stand near the salad counter. Finally, I Passo pelo corredor de vegetais, eu olho para o peixe no freezer, fico perto da bancada de saladas, finalmente eu saio da loja, eu vou para casa e peço uma pizza. Então, com isso, a gente conclui o raciocínio, conclui
a compreensão dessa primeira versão da história. Então, só para ficar claro, a história diz o quê? Eu tenho uma nova namorada. O nome dela é Sarah. Eu quero fazer um jantar para Sarah. Eu vou ao supermercado. Eu pego um cesto e um carrinho. Passo pelo corredor de vegetais. Eu olho para o peixe no freezer. Fico perto da bancada de saladas. Finalmente, eu saio da loja. Eu vou para casa e peço uma pizza. Então aqui a gente fecha. Agora a gente vai ouvir a segunda versão dessa... É a mesma história, só que está sendo contada numa perspectiva diferente, ou seja, pelo narrador, né? Terceira pessoa. Como é a mesma coisa, a tradução ela segue basicamente a mesma coisa, eu não vou nem ler, mas eu vou deixar aqui, já tem a tradução embaixo e você pode acompanhar aí por conta própria a tradução. Mas vou me ater apenas ao texto e não vou fazer mais todo esse processo aqui, até porque as mesmas palavras que aparecem na primeira versão, que a gente já viu aqui, elas também estão presentes na segunda versão. Então aqui é mais ouvir mesmo e depois a gente fazer um comparativo. O que mudou? Quais são as diferenças? Isso é muito importante porque aumenta muito a sua noção de vocabulário, do uso do vocabulário, né? Você tem uma história ali que está no tempo presente. Você contando a história, ou seja, na primeira pessoa, as palavras elas se comportam de uma forma específica. Se for uma outra pessoa contando a sua história, então já é na perspectiva da terceira pessoa. Então tem uma mudança ali. Quais são essas mudanças? A gente vai ver já já. Aguenta aí porque você não vai perder por esperar. Beleza? Vamos ouvir agora a segunda versão dessa história e acompanhe aí com muito cuidado. Andy has a new girlfriend. His girlfriend's name is Sarah. Andy wants to make dinner for Sarah. He goes to the grocery store. Andy gets a basket and a cart. He walks past the vegetable aisle. He looks at the fish in the freezer. He stands near the salad counter. Finally, he leaves the store. Andy goes home and orders pizza. Eu disse que não iria ler, mas só para ficar registrado como que ficou nessa versão. Andy tem uma nova namorada. O nome da namorada dele é Sarah. Poderia ser, o nome de sua namorada é Sarah. Andy quer fazer o jantar para Sarah. Ele vai ao supermercado. Andy pega uma cesta e um carrinho. Ele passa pelo corredor de vegetais. Ele olha para o peixe no congelador. Ele fica perto da bancada de saladas. Finalmente, ele sai da loja. Andy vai para casa e pede pizza. Ok, legal aqui. Então, o que mudou de uma versão para outra? Aqui que está o interessante. Agora a gente vai para essa parte do que mudou. As diferenças na história. Então aqui vai seguir na seguinte ordem. A primeira parte se refere à primeira versão, que é contada pelo próprio personagem, primeira pessoa. E na segunda linha aqui vai ser já na perspectiva do narrador, terceira pessoa. Então, a história diz o seguinte na primeira pessoa: I have a new girlfriend. Na segunda versão, que é o narrador contando, ele diz Andy has a new girlfriend. A mudança que aconteceu aqui foi no uso do verbo have. Have. Então ele diz, e também no pronome, né, pessoal, I have. Aqui é o Andy has. É como se fosse o he. He has. Terceira pessoa. He, ele. E aí, na primeira pessoa, o have aparece inteiro, na sua forma normal. I have. Já na segunda, he ou Andy has. O have já aparece diferente aqui. Então essa é uma mudança importante. Quando você vai dizer eu tenho, é I have. Se você for dizer ele tem, não vai ser he have. Não, vai ser he has. Porque é uma regrinha que existe que quando se trata da terceira pessoa, há essa mudança. Acrescenta-se um S
E no caso do have aqui, ele se comporta dessa forma. Então fica só o ha com a adição do s. Então, has. Você já identifica aqui uma primeira mudança, que é muito importante. Mais abaixo, na segunda parte, ele diz: her name is Sarah, ou Sarah. E o narrador contando, ele diz: his girlfriend's name is Sarah. Aqui tem uma mudança um pouco maior ainda. Na primeira pessoa, ele diz her name, o próprio Andy contando sua história. Então ele já vai, é uma relação direta aqui com a Sarah. Então ele diz her. Por outro lado, aqui o narrador já não é uma relação direta com a Sarah. Ele passa primeiro pelo Andy e depois pela Sarah. Então ele his, dele, do Andy, his girlfriend's name, o nome da namorada dele, ou o nome da namorada do Andy, ou ainda o nome de sua namorada. Então o possessivo mudou. Enquanto o Andy diz her name, o nome dela, o narrador diz his girlfriend's name, o nome de sua namorada. E mais adiante aqui, ó, o girlfriends está com um apóstrofo e um S. Esse S ele é acrescentado, no caso aqui, para indicar possessão. É como se ele significasse o de, ou da, ou do, como possessivo. Então, e aí ficaria da ou de sua namorada. Então, his girlfriend's name is Sarah. E mais aqui abaixo, temos o I want to make dinner for Sarah. I want. Na segunda perspectiva, o narrador diz Andy wants to make dinner for Sarah. Então, o que muda aqui, ó, é tanto no pronome, no caso aqui ele usa o nome da pessoa mesmo, mas poderia estar um he, como foi anteriormente. He wants, mas ele chama pelo nome. Andy wants. Andy, ele, Andy wants. O que mudou? É como eu falei, aquela regrinha, quando é terceira pessoa, acrescenta-se um S. Então, enquanto na primeira pessoa está dizendo I want, eu quero, na segunda está he wants ou Andy wants. Muda isso aqui, mas a tradução é exatamente a mesma. Agora no próximo aqui, nós temos I go to the grocery store. E o narrador diz he goes to the grocery store. O que mudou aqui foi no verbo go. I go, eu vou. He goes. E aí acrescenta-se, nesse caso do go aqui, acrescentou-se o S e o E, que é o I, né, no caso para o inglês. I e S. Então ao invés de he go, que não estaria certo, é he goes. He goes to the grocery store. Ele vai ao supermercado. E mais adiante, temos aqui que diz I get a basket and a cart. I get a. O Andy falando. Agora o narrador diz Andy gets a basket. Então a diferença, de novo, o verbo aqui get. Na terceira pessoa acrescenta-se o S. Gets. Então você não vai dizer he get a basket. Não, he gets a basket. E mais adiante, I walk past the vegetable aisle. Na terceira pessoa, he walks. He walks. Então o que muda é no verbo de novo, acrescentando-se o S quando é na terceira pessoa aqui. E também mudou o pronome. Enquanto que na perspectiva 1 aqui é I walk. Na segunda é o he. He, ele, walks. He walks. E mais adiante aqui temos I look at the fish in a freezer. O narrador diz he looks at the fish in a freezer. Então o que mudou foi no look. Então você começa a perceber o padrão. Vai ficando mais fácil cada vez mais que você vai vendo isso aqui. Seu cérebro vai identificando esse padrão. Então look, primeira pessoa, e looks
na terceira pessoa. Também mudou aqui o pronome pessoal. I look, então o I, e aqui he looks, o he. E mais adiante, I stand near the salad counter. Então, I stand. Embaixo o narrador vai dizer he, porque ele está se referindo ao Andy, que para ele é terceira pessoa. Então, he stands. He stands near the salad counter. Então, a mudança é no pronome I, na primeira pessoa aqui, I stand. Na segunda versão, então é he stands. Então, mudou do I pro he, do stand para stands. E, finalmente, finally, I leave the store. Aí aqui, o narrador contando, ele diz, finally, he leaves the store. Então, o que mudou, de novo, o pronome, I, e na narrador contando, ele usa o he, referindo-se ao Andy. E no leave, ele diz leaves, acrescentando-se o S, de novo aqui. E também temos o final aqui que diz, I go home and order pizza. O narrador contando, ele diz, Andy goes home, poderia ser he aqui, he goes home, se tratando do Andy, and orders pizza. Então, o que mudou? Aqui na primeira pessoa, que é o Andy contando, ele diz I go. O narrador diz Andy goes, que poderia estar he goes. E aí aqui no final o Andy diz and order pizza, mas o narrador diz and orders pizza, na mesma regrinha, acrescentando um S. Então ficaria he orders pizza. I order pizza. Então, com isso você viu aqui as diferenças que aconteceram no texto, na história, que é a mesmíssima história, porém, na primeira perspectiva é o próprio personagem contando sua história, o Andy. Então, vai ser sempre nessa pegada da primeira pessoa. E aí você vê aqui que os vocabulários, eles sofrem uma alteração depois que essa mesma história passa a ser contada na terceira pessoa, ou seja, pelo narrador. E aí você viu que S's foram acrescentados, principalmente nos verbos. Então tem algumas alterações. Você viu que os pronomes pessoais, inevitavelmente, também eles modificam. Então tudo isso aqui que você viu ajuda demais a expandir a sua compreensão, o seu vocabulário, o uso do vocabulário em si. Beleza? Agora a gente vai ver as perguntas e respostas a respeito dessa história para fixar ainda mais tudo que você aprendeu aqui. Beleza? Então vamos lá. Então a gente vai seguir de uma afirmação, depois lança-se a pergunta e depois vem a resposta. Então o primeiro diz: Andy has a new girlfriend named Sarah. Does Andy have a new girlfriend? Yes, Andy has a new girlfriend. Her name is Sarah. Andy wants to make Sarah dinner. Does Andy want to make lunch for Sarah? No, not lunch. Andy does not want to make lunch for Sarah. He wants to make her dinner. Andy goes to the grocery store to buy food. Does Andy go to the grocery store? Yes, Andy goes to the grocery store to buy food. Andy walks past the vegetable section. Does Andy buy vegetables? No, Andy does not buy vegetables. He walks past the vegetable section. Andy looks at the fish in the freezer, but he doesn't buy any. Does Andy look at the fish?
Yes, Andy looks at the fish in a freezer, but he doesn't buy any. Andy finally leaves the store and goes home. Does Andy stay in the store? No, Andy finally leaves the store and goes home. Andy orders pizza instead. Does Andy make dinner? No, Andy doesn't make dinner. He orders pizza instead. Beleza, então, com isso a gente termina essa sessão de perguntas que ajuda a intensificar, a fixar ainda mais o seu aprendizado, o que você viu aqui. Então todo esse contato é muito importante. Para fechar, como eu considero o listening uma das práticas mais importantes no aprendizado de um idioma, no caso o inglês, a gente vai ouvir de novo a história, as duas versões para finalizar. E olha só como a sua compreensão melhorou bastante desde o começo, desde que você ouviu pela primeira vez essa história. I have a new girlfriend. Her name is Sarah. I want to make dinner for Sarah. I go to the grocery store. I get a basket and a cart. I walk past the vegetable aisle. I look at the fish in the freezer. I stand near the salad counter. Finally, I leave the store. I go home and order pizza. Agora, ouça a segunda versão. Andy has a new girlfriend. His girlfriend's name is Sarah. Andy wants to make dinner for Sarah. He goes to the grocery store. Andy gets a basket and a cart. He walks past the vegetable aisle. He looks at the fish in the freezer. He stands near the salad counter. Finally, he leaves the store. Andy goes home and orders pizza. Beleza, com isso a gente conclui toda a jornada deste vídeo e eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisa aqui. E aí o que você precisa fazer agora? Eu vou deixar o texto e os áudios desse material que a gente utilizou aqui para você ir fazendo seus exercícios em casa. Você ouvir essa história, as duas versões no seu celular, o material estará aqui na descrição. Você precisa continuar praticando para que o aprendizado de fato se estabeleça, ok? E finalizando aqui, só para te lembrar, se você quiser, na área de membros você encontra muito mais disso aqui e com muito mais profundidade e detalhamento do que eu já faço em vídeos abertos, o que proporciona um aprendizado ainda maior. Então fica o meu convite aqui para você fazer parte da área de membros aqui do canal, para você ter acesso a todos os conteúdos exclusivos que já estão lá e os que virão, os que estão por vir. Agora mesmo a gente está na sequência de uma conversa real em inglês. E aí o nível de dificuldade é bem maior, porque tem aspecto de pronúncia, connected speech, muita coisa. Quer ter acesso a isso? Entra para a área de membros. E para finalizar, para você que quer fazer um curso completo do zero à fluência, do básico ao avançado, e quer aprender mais rápido, esse curso que recomendo, cujo o link está aqui na descrição, como também o link da área de membros, está aqui na descrição. Esse curso permite você aprender mais rápido, você pode aprender até 6 vezes mais rápido o inglês. Quer saber como tudo isso funciona? Basta clicar no link e lá assistir o vídeo de apresentação do curso, onde vai explicar tintim por tintim, detalhe por detalhe. Vale muito a pena se você quer mesmo aprender inglês mais rápido. Beleza? Dito isso, me despeço de você, agradeço pela sua presença e a gente se encontra no próximo vídeo para continuar aprendendo inglês. Até a próxima!